Seja bem-vindo a mais um podcast Sementes Pão Diário Kids. Vamos lá falar sobre educação cristã de crianças? Vem, está chegando o Natal, vem, está chegando o Natal. O Natal tá chegando, né, gente? E com o Natal vem o quê? As férias das crianças. Você tá preparado? Você tem que se preparar, porque às vezes vocês viajam, às vezes vocês ficam em casa e a gente tem dicas maravilhosas para você aproveitar essas férias numa boa com as crianças, edificando elas, colocando em prática atividades muito bacanas na sua família e dicas de organização também, organização de férias, dicas para vocês aproveitarem o Natal. Eu sei que a gente já tá no mês de dezembro, mas ainda dá tempo de você fazer um advento, sabia? Fazer uma atividade bem bacana com as crianças. Fica aqui com a gente, porque além da gente falar sobre isso tudo, tem uma pessoa aqui comigo que ela vai contar o testemunho dela. Como Deus chamou ela. Além dela ser mãe de 3 crianças, Deus revelou a ela um propósito com a maternidade dela, um propósito com a vida dela. Você é mãe? Sabia que Deus tem um propósito com a sua vida, um propósito ministerial com a sua vida? Eu sei, você tem um propósito para cuidar dos seus filhos, da sua família, mas Deus tem um propósito especial, específico para você. Fica aqui, vamos conversar sobre isso, tá bom? Olha quem tá aqui comigo, a Geise Ebert. Ela é casada com o Antônio, é mãe do Caio, do Levi e da Sara. Ela é professora por formação e ela é pós-graduada em terapia familiar sistêmica e graduanda de psicologia. Mas olha que legal, gente. Ela é fundadora de um ministério chamado Mães pela Graça. Pode ser até que você já conheça. E ela é criadora da Toque Toque. O que é a Toque Toque? É uma empresa que oferece recursos para edificar o lar. Uau, que bacana, né? Você precisa conhecer isso, gente. Fica aqui com a gente e você tá vendo que a gente tá de casa nova, né? Esse canal aqui do YouTube, ele é novo. Então, o que você vai fazer? Vai abençoar vidas. Vai compartilhar com as pessoas que você conhece, que gostam do tema da educação cristã de crianças. Compartilha, já curte essa entrevista aqui que tá maravilhosa. E você também se inscreve no nosso canal, porque tem outras entrevistas que estão para vir aí que também estão muito legais, tá bom? Vamos começar nosso papo? Geise, obrigada por você estar aqui. É uma grande alegria. Obrigada, Camila, pelo convite. Obrigada, Pão Diário. Obrigada a todos envolvidos aí. Tá sendo muito bom estar aqui com vocês. Ai, que coisa boa. Já fazia um tempinho que a gente queria que você viesse falar com a gente sobre esse tema, mas agora coincidiu, porque Natal, férias, a gente precisa falar sobre isso, né? Sim, com certeza. Muito importante. Porque é um período que a gente acaba, inevitavelmente, às vezes, deixando as crianças mais nas telas, né? Absorvendo conteúdos, às vezes, que não são tão legais e que as mães precisam de suporte, né, Gê? Precisam de suporte para dar conta das crianças, da correria da casa. Sim. Às vezes viaja, nem sempre a família consegue viajar, né? Então, a gente precisa do teu suporte hoje. Então tá bom, estou aqui para ajudar todos que ouvirem essa conversa, que como legal, eu puder. Que legal. Mas antes, Gê, eu queria ouvir um pouquinho assim sobre a tua história, porque a gente percebe claramente na sua vida que Deus tem um chamado para você, Deus te levantou com esse propósito de ajudar famílias, de edificar famílias com conteúdos, né, que venham do céu para essas famílias, né? E você tem 3 filhos que ainda são pequenos, né? Qual a idade dos teus pequenos? O mais velho tem 7, o do meio 5 e a caçulinha 3. Pensa, gente, você aí que tem 3 filhos assim, escadinha, sabe que, né, com um só eu já me bato, você com 3, então você tem essa experiência, né, de gerir esse lar com essas crianças de forma a abençoá-los, e ainda no meio disso tudo Deus te chamou para desenvolver essa empresa de recursos para edificar o lar. Queria que você começasse falando um pouquinho da tua história, Jay. Eu vou tentar resumir, né? Pra não ficar aqui o dia inteiro contando da minha vida. Tá bom, começou com Mães pela Graça, na verdade. Meu trabalho na internet, digamos assim, né? E voltando lá do comecinho, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu era aquela menina que brincava de boneca e sempre falava, vou casar com tal idade, vou ter filho com tal idade, vou ter tantos filhos, os nomes serão esses, aquela coisa. Eu já tinha um plano, né? O nosso plano, que nem sempre é o plano de Deus. E Deus usa isso para nos moldar e nos trazer para mais perto dele, né? Para confiar nele. E aí, quando nós nos casamos, nós logo
pensamos... Casou novinha, gente? Não casei. O meu plano já começou, aí, a dar errado. Errado entre aspas, né? Porque tava certinho. Tava tudo... Eu casei com 28. Não foi tarde também, né? Foi numa idade ok. Sim. Mas no meu plano eu tinha que ter casado com 19, igual minha mãe. Não deu certo. Ela que nem o Marco Teles fala, Deus não nos respeita, gente. Não, imagina, né? Como assim? Mas foi maravilhoso, né? Casei com a pessoa que o senhor tinha preparado mesmo. E nós logo pensamos, né, em ter filhos depois de pouco tempo. E esbarramos com a infertilidade. Olha só. E aí nós demoramos 3 anos para conseguir engravidar. E Deus fez um milagre na nossa vida. Porque a gente foi em vários médicos e todos eles diziam que nós não teríamos filhos. Era impossível, né, dado a problemas que eu tinha e ele também tinha, eu e meu marido. Os dois. Então, juntando esses dois, não dava. E talvez uma porcentagem muito pequena se nós fizéssemos a FIV, né, que é o procedimento mais extremo, digamos. E a gente ainda não era garantido. Não era garantido, né? Nunca é, né? A FIV é sempre um ponto de interrogação, né? E foi aquele baque pra Foi, vocês? nossa, foi um tempo bem difícil, né? A gente chorou muito e tal, mas Deus precisou trabalhar coisas no nosso coração nesse período, né? E a gente até chegou a pensar em fazer a FIV, né? Chegou até a se planejar para isso. A FIV é a fertilização in vitro, né? Exatamente, né? Que é um tratamento que muitos casais acabam fazendo, né? E que pode ser meio de graça também, né? Para muitas famílias, que o Senhor pode usar, né? Que se o Senhor não quiser trazer vida, Ele não vai trazer de jeito nenhum, né? Então Deus pode trazer vida através desse meio também. Mas nós acabamos não precisando, né? Porque Deus, a gente tinha até agendado a primeira consulta, e muito romântica a nossa história, porque era dia 17 de junho a consulta, e nós descobrimos a gravidez dia 12, no dia dos namorados, assim. Você bem tá bonitinho, né? A gente descobriu, lindo. aí no dia seguinte eu fiz a melhor ligação do mundo, que foi pra cancelar a consulta, né? Ai, na que clínica. delícia. E aí nós simplesmente cancelamos e estávamos, né, grávidos do Caio. Que legal. E a gravidez foi muito, muito boa, não tivemos nenhuma... Sem nenhuma explicação. Não, a gente foi no meu fertilidade. médico, no médico do meu marido, eles olharam pra gente assim, uau. Como assim? E eles reconheceram que era um milagre. Foi uma bênção, né? Eles reconheceram. Glória a Deus. E aí nós tivemos o Caio, muito saudável, né? Sem nenhuma intercorrência. E daí abriu a porteira, né? Aí Deus... pronta. Aí acho que o útero aprendeu o que tinha que fazer ali, né? Vocês nem usaram método contraceptivo depois disso? Não, porque a gente pensou que bênção. também não iríamos, né? A gente pensou, imagina, né? A gente queria ter mais filhos, mas não achou que ia ser tão rápido. Aí quando o Caio tinha 1 ano e pouco, logo veio o Levi, e depois também logo veio a Sara, né? Legal. Aí quando o Levi tinha nascido, Deus começou a trabalhar coisas muito profundas no meu coração, na verdade já na gestação. Porque quando o Caio nasceu, pensa, né? Esse testemunho de milagre, aquela coisa toda, a igreja toda tinha orado, eu tinha tido o bebê tão sonhado, né? Aquela coisa do ventre sendo restaurado, né? Era um testemunho muito forte, mas aí quando o Caio nasceu, veio o puerpério, que eu sei que é algo que muitas mães sentem com mais peso, e pra mim foi muito difícil. Eu tive baby blues, do Caio. Já do Caio. Do Caio. Eu tive baby blues, né? Que não chega a ser uma depressão pós-parto, mas é uma melancolia muito grande. Eu não sabia desse termo. Baby blues. Isso, que dura ali poucas semanas, né? Depois que o bebê nasce. É uma melancolia no pós-parto. Isso, que é uma questão hormonal que é muito comum. E eu já tinha lido sobre isso, mas experimentar, né? E justamente depois de ter recebido o milagre, como que eu tava triste? Como que eu tava chorando? E eu escondia essa dor, eu não falava pra ninguém. E isso porque foi... deve vir com a culpa, né? Culpa, demais. E isso foi me fazendo me fechar e esconder as dificuldades que eu estava vivendo, o que prolongou as dificuldades, né? Por isso que a terapia ela é tão curadora, né? A gente falar sobre o que está experimentando, e eu não falava. E isso foi prolongando as dificuldades, e eu vivia uma fachada. Tá tudo ótimo, tá tudo lindo. Postava no Instagram eu e meu bebezinho fofinho, e no quarto eu chorava. No quarto eu achava tudo muito pesado, e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Porque como você falou, na igreja comemorando tua vitória, e aí você, como é que eu não tô feliz? Como exatamente. É muito importante a gente entender isso e falar, né? Isso, exatamente. E justamente a igreja tem que ser o lugar onde a gente pode falar essas coisas, né? Entre nós, irmãs em Cristo, que vivemos experiências, claro, únicas, cada uma do seu
seu jeitinho, mas também tão similares, né? Na chegada do bebê, os desafios que temos, né? E podemos, não é reclamar, mas é falar sobre as dificuldades, né? E aí, eu não encontrando esse espaço, não porque não havia, mas porque eu achava que eu não tinha esse direito, né? Eu tava errada, né? E aí, eu simplesmente fui me fechando, mas eu também, espiritualmente, fui entrando num deserto. Eu parei de ler a Bíblia porque eu não encaixava mais a minha vida devocional da forma que era antes, porque antes eu tinha o fichário do devocional, né? Olha, ou seja, você sempre teve esse perfil organizado. Amava. Eu acordava cedo porque eu queria, não porque alguém tinha me acordado, né? Olha. Eu acordava, fazia o meu devocional todo bonitinho e tananã, e era aquela coisa, né? E tinha o diário de oração, o diário da gratidão e aquela coisa. Você era essa pessoa. Eu amava isso, super né? Organizada. Imprimia 1000 coisas pro meu, né? E a Bíblia assim, tudo anotado, e daí isso não cabia mais. Deus revolucionou essa tua organização. Porque eu era legalista. Eu achava que tinha que ser assim. Tinha que ser naquele horário, tinha que ser antes do trabalho, né? E eu não sabia que eu era legalista, né? Eu achava que eu já tinha... E você se sentia culpada por isso também? Além do baby blues, como você falou, aquela melancolia pós-parto, você também se sentia culpada? Deus, não estou mais conseguindo fazer meu devocional, não estou conseguindo mais buscar o Senhor, não estou sendo uma boa mãe. Mas aí eu falava, não dá mais. Né? Eu falava, não dá mais nessa fase. Mas eu não contava pra ninguém, né? Isso era só entre eu e Deus, claro, porque eu sei que Deus estava ouvindo, mas eu nem falava pra ele. Eu realmente parei. Sendo que eu cresci na igreja, né? E olha só como é interessante o processo que o Senhor vai levando a gente, né? Eu sabia, agora eu olho pra trás e falo, nossa, ele estava ali comigo o tempo todo, vendo tudo aquilo, e eu precisava passar por isso pra ser quebrantada. Eu era muito arrogante, eu era muito orgulhosa nas minhas certezas do que eu ia fazer como mãe, de quem eu ia ser como mãe, porque eu sonhei tanto, né? Mas imagina, se eu não tivesse passado por todas essas coisas, eu ia levar esse legalismo pra maternidade. Nossa, é verdade. E Deus... como é que você ia se compadecer de outras mães? Exatamente. Né? E aí Deus começou a trabalhar tão profundamente na minha vida, isso foi, né, depois ali do primeiro ano. E foi algo milagroso de novo, né? Sobrenatural, um resgatar da minha alma. Eu senti Deus puxando, sabe? É algo louco, assim. Não teve ninguém que chegou pra mim e falou nada. Não teve nada que aconteceu ali. Simplesmente, assim, o meu coração começou a se voltar pra Deus. Foi Deus me puxando. Tipo, tá bom, filha, agora eu quero te apresentar a minha graça de verdade. Olha aí o nome, Mães pela Graça do teu ministério. Exatamente. Ou seja, você descobriu, antes você tinha essa relação com Deus, porque você fazia tudo certinho, e agora você quebrada, entre aspas, não dando conta das rotinas eclesiásticas que você tinha criado, você simplesmente se entrega ao Senhor e fala, Deus, é só pela graça que eu consigo ser mãe, é só pela graça. E Ele foi operando na sua vida. Exatamente. A palavra que eu sempre falo com as mães é rendição. Aprender a se render de fato ao senhorio de Cristo. Porque a gente chega com a nossa agenda, né? E quando os filhos vêm para o nosso colo, seja biologicamente ou pela via da adoção, a gente quer controlar cada detalhe da nossa vivência, né? A gente faz isso na melhor das intenções. Só que nós que somos cristãs, temos uma vantagem tão grande, que é poder submeter tudo isso ao senhorio do Senhor, que é soberano, sendo que eu não sou. Mas existe alguém em quem eu creio que sabe de todas as coisas. Isso é tão magnífico, porque nós cremos nesse Deus, né? E Ele derrama graça sobre todas nós. E aí, quando eu engravidei do Levi, eu comecei a experimentar, porque daí eu já estava com aquela sede pela palavra de Deus, né? Aí, de repente, eu conseguia, né, ler a Bíblia de novo. Mas eu não precisava mais daquela parafernália, daquelas canetas todas. Não, gente, e não é que é ruim isso, sabe? Não, eu continuo gostando dessas coisas, assim. Hoje eu não uso, porque senão meus filhos roubam de mim. Tem que ser escondido. Não vinga, né? Não liga a vela aromática com uma criança do seu lado, não vai dar certo, né? Mas são coisas boas. O problema é o lugar que a gente dá para essas coisas, né?
E tem fase para tudo na vida, tem tempo para tudo, né? Tem o momento que você consegue viver aquilo. E aí hoje, assim, deu um tempo, né? E o Senhor foi me puxando. Quando eu tava grávida do Levi, era assim, nossa, preciso ler a Bíblia. Preciso ler a Bíblia, preciso orar. E aí Deus foi me mostrando na palavra dele aquilo que eu precisava para minha maternidade. Eu achava que eu precisava ler tantas coisas, eu sempre gostei de ler e pegava informação, sempre fui meio nerd, assim, né? Precisava descobrir como fazer a introdução alimentar perfeita. Vou seguir todas as, né? E daí tinha tempo para ler tudo isso, mas não tinha tempo para ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não tinha nada prático para minha maternidade. Gente, como a gente é assim, né? Ainda mais quando a gente engravidou pela primeira vez. Nossa. E a gente quer ser a mãe perfeita. Introdução alimentar. Tinha processo para tirar a fralda. Sim. Amamentação. E a gente critica muito as outras mães, né? Uma competição, uma comparação. Porque a gente vê, ela tá dando doce pra criança. Tá certo que existem coisas que são prejudiciais, a gente tem que ter um olhar crítico, né? Mas é isso que você falou, a gente não olha com um olhar de graça para essas mães, né? Eu sei que antes de eu ser mãe também eu vivia criticando os outros. A melhor mãe, a mãe perfeita é aquela que não tem filho, né? A mãe perfeita é que não tem filho. Tanto é que os melhores conselhos que a gente recebe são daqueles que não têm filho, né? Exatamente, né? Dá tudo certo. Ou que foram mães há muito tempo, né? Porque, né, também tem isso, né? Exatamente. E foi nesse cair de cavalo constante, né? Eu li tudo sobre o parto, como é que ia ser, preparei, tinha doula, foi cesárea, não deu certo, aquela coisa toda. Daí contribuiu pra ter aquela melancolia, né? Eu vou amamentar, eu falava assim, essa criança vai mamar só o meu peito, não deu certo, né? Eu tive que complementar conforme... E meu orgulho. Aí eu falava, já que eu não consegui controlar o parto, a amamentação, eu vou controlar o sono dessa criança. Aí virou minha obsessão. Nisso, tipo, deu muito certo, mas eu era tão orgulhosa, né? Tipo, me sigam para dicas, né? Né? Queria ensinar todas as amigas a fazer o bebê dormir, mas elas queriam dormir junto com o bebê. E, tipo, ok, cada um faz suas escolhas, né? Eu falava, mas não deve. Enfim, a gente vai... Deus foi me ensinando, né? Em vez de eu ficar compartilhando as dicas, Deus queria que eu compartilhasse da graça dele. E aí, quando o Levi nasceu, né? E daí foi um puerpério totalmente diferente, né? Eu tive baby blues de novo, eu tive nos 3, você veja. Porque é algo hormonal. Não é só... Tem a ver um pouquinho com o perfil da mãe, o temperamento? Eu acredito que tem. Eu tenho essa tendência, né, pra esse lado, assim. E tive baby blues nas 3 vezes, essa baixa, né? E só que daí com o Levi e a Sarah foi o baby blues, digamos, do livro, né, que todo mundo fala, que dura 10 dias por aí. E daí vida que segue. Eu já tava mais consciente, eu tava lendo a palavra de novo de outra forma, tava firme com o Senhor de outra maneira, né? Sem aquele orgulho, legalismo tão forte ali, né? Um pouco de orgulho a gente sempre precisa quebrar, né? Mas estava ali ainda, estava mais rendida ao Senhor. E foram processos completamente diferentes. E daí, quando o Levi tinha 6 meses, eu comecei o Mães pela Graça, assim, com o intuito de, eu quero contar para outras mães que existe graça. E ela se aplica para tudo. A graça para o teu parto, a graça para tua amamentação, a graça para tua infertilidade, a graça para a birra do teu filho, né? Tem graça para todas as fases que você está vivendo. Você com filho adolescente, você precisa experimentar a graça de Jesus, senão você não vai derramar graça para o teu filho, né? E aí, claro que eu estava vivendo muito aquela fase de nenenzinho, mas eu falava muito sobre esses detalhes, né? Sobre fazendo pontes espirituais para toda essa vivência fisiológica, né, da criança, mas e depois foi virando coisas mais profundas, né, na educação das crianças, na vivência familiar. Que legal. Você acha, nossa, que precioso a gente falar sobre isso, né? Porque eu lembro da minha fase de gestação também, que foi, depois que eu tive a Serena, houve muitos momentos de culpa, assim. Aquilo que você falou, quero amamentar só no peito, não consigo, culpa. Ai, tô dando mamadeira pra minha filha, eu sou a pior das mães, tô dando mamadeira, né? Ai, tem o horário direitinho do sono, aí tem, né? A gente acaba romantizando a maternidade e aí depois quando se depara com a vida real, a gente se frustra, a gente se enche de culpa. Você acha que as próprias mídias sociais, elas impactam nessa exigência que a gente tem? Porque antes, na nossa época, eu tinha uma sensação que a minha geração esperou um pouquinho para ter filho. Aí agora a gente tem uma geração que a maternidade é romantizada. Então é lindo você ver a família com bebê lá, ai, tive filho, você filma o parto humanizado, você, né? Então existe todo um
uma estética em torno da Sim. maternidade, né? E aí a gente quer ser mãe já sonhando. Não, como é que eu vou tirar foto, fazer o book, hoje em dia não é nem book que a gente fala mais, né? Ensaio, vou fazer ensaio, eu já falei minha idade aqui, né? Na minha época era book. Como é que eu vou fazer um ensaio da minha gestação? Como é que eu vou fazer o meu parto humanizado, vou tirar foto, porque não é porque você quer recordação, é porque você quer colocar no Instagram Tem muito disso. que você teve um parto humanizado. Sim. Né, que você venceu, você teve um parto, né? A gente cai muito nessa cilada. E as roupas que eu vou colocar na minha filha, os looks que combinam com o meu look, deixo... Gente, mulheres, se libertem disso. Sim. Vamos sim. nos libertar disso, isso é um peso a mais, Exatamente. né, Jay? E até... Você acha que tem a ver com isso? Totalmente. Até quando a gente começou a Mães pela Graça, começou eu e minha irmã. Aí depois ela acabou seguindo outro rumo, né? Mas a gente começou porque a gente fez uma live na pandemia, né? Tudo começou na pandemia. Um monte de gente começou projetos. Foi bem na pandemia. Porque a gente tava trocando muitos áudios, eu e ela. A gente não podia se ver, né? Sim, sim. A gente ficava falando e ela também tinha a filhinha, a primogênita dela era pitiquinha, né? Olha. E ela tava entrando no processo de adoção da segunda filha dela. E a gente tinha muitas coisas pra falar, uma com a outra, né? Trocar. E eu com os 2 meninos em casa, ainda não tinha a Sara. E aí, a gente falando sobre culpa materna, uma com a outra, assim, né? E a gente, dela assim, nossa, a gente precisa fazer uma live sobre esse assunto, né? Falando sobre a Bíblia, sobre de que forma Jesus morreu também pela culpa materna. A gente brinca, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ué, mas você não é cristã? Jesus morreu por você, Jesus levou a culpa materna na cruz. Sim. Não é porque você teve filho que agora você vai tomar essa culpa e vestir como um coque, né, no seu cabelo sem lavar por 3 dias e tá tudo bem o coque. Sim, o problema é você, né? Uhum. E aí a gente resolveu fazer essa live justamente para falar sobre esses extremos nas redes sociais, né? E eu brinco que a culpa materna aqui no caso, né? Eu falo que ela é meu Uber pra cruz. Uau! Então assim, ela me leva, ela tem que me levar pra cruz. Porque existem 2 tipos, né, aqui. Eu vou sentir culpa por coisas que eu preciso sentir culpa. E eu preciso daí pedir perdão. Ou seja, a culpa que te conduz ao arrependimento. Ao arrependimento. Por exemplo, você estava falando, né, das telas e tudo mais. Tem horas que eu vou sentir uma culpa tremenda no fim do dia, porque meus filhos assistiram muita televisão. E tá, não tinha como ser diferente, ok, joga essa culpa fora. Mas se você tem convicção, você sabe, a gente sabe. A gente sabe, né? Negligenciou. Que a gente podia ter feito outras escolhas naquele dia. Aí eu preciso me arrepender. Eu não posso ficar assim, eu sou uma péssima mãe mesmo. Porque nossa, mas também... Não adianta nada. Eu pego essa culpa que eu senti, eu vou pra cruz e falo, Senhor, me perdoa. Eu tenho sido negligente nessa área. Me dá força, me ajuda. Me ajuda, me capacita pra lidar de outra forma. E tem outras coisas, tipo a culpa da cesárea, né? Tipo, a gente sente a culpa do leite que não desceu. Não é uma culpa pra você carregar, é uma culpa falsa que não é sua. Aí eu tenho que pegar essa culpa e também ir lá diante do Senhor, entregar e falar, Senhor, tira isso de mim. Né? Me ajuda a me apropriar da realidade de que o Senhor morreu por mim, de que eu não preciso carregar essa culpa, de que o Senhor me capacita, que a graça pra mim, e que esse leite que eu vou dar na mamadeira é graça comum que o Senhor me proporciona. Então é tão importante a gente falar sobre isso. E começou assim o Mães pela Graça. A gente fez essa live sobre culpa, falando, né, que culpa tinha que nos levar pra cruz, sobre a culpa verdadeira, a culpa falsa. E aí, depois disso, as amigas, a gente tinha um perfil pequeno, cada uma no Instagram, né? As nossas amigas mesmo. Nossa, vocês tinham que falar sobre mais coisas. Fale mais sobre isso. Fale mais coisas. Aí eu tinha criado um perfil chamado Mãe pela Graça e eu tinha guardado. Eu falei, uma hora eu vou fazer um negócio aqui, né? Aí eu falei pra minha irmã, vamos fazer junto, vamos pôr no plural esse negócio. E aí a gente começou. E aí foi, né? Agora ele já tá com 5 anos e a gente tá fazendo. Que lindo isso, esse olhar pra maternidade que te leve pra cruz, que tire esse peso de culpa da mãe, né? Sim, que totalmente. coisa linda, Jay. E assim, como é que isso foi ficando cada vez mais sério, né? Porque hoje o Mães pela Graça tem um impacto muito grande, tem uma quantidade expressiva de seguidores, tem pessoas que eu acho mães que interagem com você, que você recebe muito até. É legal também saber disso. Você recebe muitos comentários, desabafos de mãe, de culpa, de você... tem essa interação com as mães que te seguem? Sim, porque logo a gente começou o podcast, né? Como vocês têm aqui, né? Porque eu acho que é
podcast ele é um tipo de conteúdo muito acessível para as mães. Sim. Né? É algo que eu consumo muito. Eu consumo demais, gente. Porque você a gente vai faz dirigindo, você vai isso. escutando, lavando louça, escutando, né? E também algo que, como né, eu e minha irmã estávamos ali com as crianças, era algo que a gente conseguia produzir quando as crianças estavam dormindo. E a gente sempre fez podcast só de áudio mesmo, né? Não somos chiques assim com esse estúdio. Sempre de áudio, né? Então a gente conseguia gravar de pijama com os nossos coques maternos. Com os coques maternos. Não precisava lavar o cabelo pra gravar. Bem à vontade, era o que a gente conseguia fazer. Algo, né, que dava pra fazer. E aí a gente começou assim. E o podcast começou a alcançar muitas mulheres, né? E nisso o Mães pela Graça foi crescendo. E aí a gente começou a receber muitos comentários agradecendo por pregar a palavra dessa forma aplicada à maternidade, né? Algo que a gente sempre falou era o evangelho aplicado à rotina da maternidade. Que legal. Né? Que é essa coisa, né? Cadê Jesus aqui, nesse caos, né, que eu tô vivendo? Porque tudo se desarranja por um tempo. Ele tá ali. E ele tá formando algo em você. E ele está fazendo algo no teu coração. Basta a nossa perspectiva se voltar para isso. Que coisa linda. E aí a gente começou a trazer isso. Então, assim, a gente recebe... agora, né, eu tô sozinha no Mães pela Graça. Mas eu recebo muitas mensagens, comentários de pessoas, né? Geralmente falando assim, que alívio. Que alívio, obrigada. E pedindo... mais recursos, né? Falando assim, eu quero ler mais sobre isso. Ou quando que você vai falar mais desse assunto específico, né? Me indica um episódio sobre tal assunto. Aí, como eu já tô há um tempo, eu sempre posso apontar para um episódio mais antigo. E assim, a gente tem tido muita troca, né? Eu consigo trocar muito com as mães, assim. Que bênção, muito que gostoso. bênção, Jay. E aí vem um segundo momento, né, na tua vida, que você está conciliando a maternidade com Mães pela Graça, mas tem um momento que você sentiu da parte de Deus, olha, eu tenho algo na tua vida com isso. Né? É o momento que a coisa se tornou séria, que Deus ministrou na tua vida, Deus ampliou a tua visão em relação a esse ministério Mães pela Graça, e em seguida com a Toque Toque, que a gente já vai falar mais sobre a Toque Toque, gente, que são recursos para edificar o seu lar. A gente vai dar umas dicas aqui para vocês sobre o Natal, sobre as férias, já vamos falar bem de forma prática sobre isso. Mas quando que Deus revelou para você isso, sabe? Aquele momento assim mesmo de Deus te fazer olhar para as estrelas, né? Como fez com Abraão. Quando que foi? Olha, eu acho que foi algo que foi gradualmente sendo confirmado, assim, sabe? Não teve, assim, um pá, assim, né? Sim. Foi algo assim, começou, aí foi fazendo uma coisinha aqui, outra ali, fui me conectando com as mães, fui fazendo o site, fui ampliando, fui fazendo, e aí, de vez em quando, vinham as crises internas, do tipo assim, nossa, será que eu devia estar fazendo isso? Será que eu devia estar gastando tanto tempo com isso? Porque leva tempo, né? E por muito tempo isso não me rendeu nada, né? Financeiramente. Faz pouquíssimo tempo que eu tenho algum retorno no meu trabalho na internet, né? Então foi sempre voluntário, aquela coisa toda, né? Na verdade, gastando, né? Pra ter tudo isso disponível, né? E sempre, claro, conversando com meu marido, falando, será que eu continuo? E daí ter o incentivo dele. Depois que você põe a mão no arado, você não volta mais. Ele sempre falava essa frase pra mim, né? E confirmando, assim, daí me aconselhando com pessoas que me conhecem, né? E eu acho que todo mundo tem essas crises, sabe? Dentro dos seus ministérios, do seu trabalho. O que eu tô fazendo com a minha vida? Será que eu devia estar fazendo isso mesmo? E eu, sendo bem sincera, humana que sou, também tive nesse tempo, nesses 5 anos, será que eu continuo? Será que eu devo parar? E todas as vezes que eu sentia essa dúvida, eu me aconselhei com pessoas, né, próximas de mim, e sempre confirmando que sim, você deve continuar. E bem nessas fases, Deus me mandava uma enxurrada de pessoas que não me conhecem na internet, dizendo, ai, Jay, aquilo que você falou mudou minha vida. Por favor, nunca pare. Então, assim, Deus foi te dando esses pequenos sinais confirmando. Então, assim, eu sempre falo para as ouvintes, né, que elas são instrumentos de Deus na minha vida para que o Mães pela Graça exista. Porque quando elas me falam, né, olha, continua, elas não sabem. Mas muitas vezes foi no dia que eu tava orando para Deus falar comigo se era para eu continuar ou não, né? Quando que surgiu? Que ano?
Foi em 2020. 2020. Isso. Ou seja, já faz aí 5 anos. Olha só. E a Tok Tok? E daí a Tok Tok foi assim, dentro do Mães pela Graça, de vez em quando eu disponibilizava alguma atividade para as mães, né, no site, de graça, coisas que eu tava fazendo com meus filhos, porque eu gosto muito, né, de fazer coisas com as crianças. E daí eu criava uma atividadezinha, daí eu imprimia para as crianças, eu falava, eu vou disponibilizar para as outras mães também. E eu comecei a contar sobre como eu fazia os devocionais na minha casa, isso também eu fazia muito na pandemia, né, fazia um monte de destaque no Instagram, né, aquela coisa toda, contando, eu faço assim, criança de 2 anos consegue acompanhar dessa forma, né, sem muita atividade impressa, mas como que eu guiava, né, o momento de devocional com um bebê de 3 meses e um filho de 2 anos, como que eu fazia? E eu comecei a mostrar essas coisas, e aí depois de um tempo, vendo que as pessoas estavam ansiando por mais disso, e como eu tenho minha primeira formação em letras, fui professora por 18 anos, tem isso dentro de mim, de desenvolver aulinhas, digamos, né, de montar algo, montar materiais, escrever também tá muito dentro de mim. Aí eu comecei a levar mais a sério, né? E daí isso também foi junto com uma amiga que acabou se mudando pro Canadá e me abandonou. Se ela estiver ouvindo... Deus só usa essas pessoas. Só pra me ajudar a começar. Então, eu falo, porque parece que eu não tenho coragem de começar sozinha, né? Vem comigo, amiga! Aí depois elas me largam. Aí depois, agora foi. Quando tá de bicicleta, né? Vai o pai segurando e daqui a pouco você tá sozinha. Camila, exatamente. Foram as minhas rodinhas. E aí ela também se mudou pro exterior e acabou não podendo, né, continuar com todas as novas rotinas e tudo mais. E aí eu continuei e começou a dar muito certo. A Tok Tok faz 2 anos que eu abri. E aí comecei, né, com os materiais digitais. E agora foi a primeira vez que a gente lançou o primeiro material físico, né, pro Natal. Olha que legal. E a gente tem muitas ideias então, agora. Explica para quem tá nos escutando o que a Tok Tok oferece. A gente tem lá, assim, materiais digitais em geral, né, que são PDFs, que você pode adquirir. Geralmente é um preço bem simbólico, né, diante de tudo que vai, assim. E são devocionais ou algum recurso. Tem, por exemplo, tem um chamado Meu Amigo, Meu Irmão. Um amigo, um irmão. Que daí tem lições sobre como ser um bom amigo, um bom irmão, mas tudo baseado na Bíblia, né? Que você pode organizar para fazer no momento devocional da família, ou para aquelas famílias, né, que fazem o after schooling ali, que gostam de ter um momento de atividade, ou até para as férias. Nessas férias vamos trabalhar na amizade desses irmãos. Então, né, vamos fazer aqui umas atividades diárias. Aí tem o desafio dos irmãos, tudo tem num pack do que dá pra fazer sobre esse assunto. Aí, por exemplo, tem um outro que chama Posso Falar com Deus. E dentro desse pack tem várias formas de ensinar a criança a orar. E daí tem recursos lúdicos, também lições. Explica pack seria tipo um PDF, né? Que dentro desse pacote, digamos, né? Que vem dentro disso ali. Ou seja, sabe o que eu tô pensando? Você tá me falando? Que impressora é algo fundamental na casa de uma família. Muito. Não é? Porque você adquire esse material bacana já prontinho. Pensa, material prontinho pra você aplicar com a tua criança. Você tem uma impressora lá, pronto. Isso, daí tem coisa pra criança escrever. Aquela que já escreve outras coisas assim, você recorta e monta um negócio pra criança brincar ali. E aí você consegue, né? Tem mães, assim, que é muito interessante, que a gente já vai virando amiga na internet, né? Eu sempre brinco, assim, eu lanço um novo material, já aparece o nome das fulanas que eu já conheço. Né? Eu falo assim, mulher, tá muito rápida. E elas já compraram tudo, assim, e elas me marcam, elas postam lá, assim, tipo, ó, já fiz esse, vou fazer esse. Qual que é o próximo dia? Eu tô sem atividade aqui, que eu já fiz tudo. Legal. Qual que eu faço de novo, então, já que você não lançou nenhum? Daí elas vão... Bacana, isso é muito legal. E tem das emoções. Daí pro Natal, Páscoa, né? A gente sempre desenvolve algo mais profundo. Não, eu tava brincando aqui em relação à impressora, mas sabe o que é uma estratégia para as mães? Eu tenho uma papelaria perto de casa que é estratégica, que eu já tenho WhatsApp, porque ótimo. Toda mãe, às vezes é trabalho de escola, as escolas ainda pedem recortes de revista. Ai, né? Não, por quê? Quem tem revista, jornal? Elas ainda pedem recorte. Então, quando eu vou no salão e tem aquelas revistas, né, que deixam assim, gente, eu pego 3, eu confesso, eu pego 3, porque eu já sei que a escola vai pedir recorte de revista. Gênia! Eu vou ter que fazer isso também, porque eu não faço ainda. Mas eu já tenho uma papelaria estratégica, então é uma boa, né? Às vezes a mãe pega um kit de atividades lá,
já manda para papelaria, já imprime um monte para colocar em prática. Exatamente. E, Jay, aí agora, nós estamos aqui, provavelmente vai ao ar essa nossa conversa já em dezembro, né? Mas ainda tem um tempinho aí para chegar o Natal. E eu sei que você tem tanto o costume, né, já há algum tempo, de trabalhar o advento com os teus filhos, quanto a Toque Toque tem um material específico para isso. Sim. E queria que você falasse um pouquinho assim, qual a importância da família, tá no mundo que a gente está vivendo hoje, né, que às vezes você vai num shopping, tem decoração de bichinho, de ursinho, de não sei o que, mas presépio não tem nenhum. Né? Você vai em qualquer lugar, tem decoração até de elefante de Papai Noel, mas de Jesus nada. Sim. Qual a importância de você trabalhar o Natal dentro do lar? Sim. E aí, como você faz isso? E como que você quer ajudar as mães a fazerem também? Eu sou apaixonada por discipularmos os nossos filhos com intencionalidade. E quando a gente tem uma data comemorativa tão proclamada pela nossa sociedade, que na verdade é o nascimento do nosso Salvador, eu não vou aproveitar. Uma brecha eu enorme, não vou aproveitar, né? Para Uhum. falar e saturar meus filhos com a mensagem do Evangelho, mas é claro que eu vou. Né? E você que está ouvindo precisa fazer isso também. Porque nós que cremos em Jesus, nós sabemos o motivo do Natal. E o Natal não veio para nos trazer correria, não veio para nos trazer visitas ao shopping e fotos com Papai Noel, não veio para nos trazer um monte de lista de compras. E todas essas coisas eu faço, tá? Sim. A gente visita o shopping, já tiramos foto com 2 Papais Noéis esse ano. Entendi, fique registrado. Né? Mas... Não é nada assim, não pode. Mas é que às vezes a gente só se foca nisso. A gente foca tanto nessas coisas que perde de falar de Jesus no nosso lar. E Jesus, entronizado no nosso lar, não perde o trono pra ninguém. Né? A gente fica com tanto medo. Eu recebo mensagem, nossa, mas Jay, você não fica assustada que o Papai Noel roubou o lugar de Jesus? O Papai Noel roubou o lugar de ninguém. Não tem esse poder. Jesus é entronizado na nossa casa e ninguém vai tirar ele de lá. Se nós estivermos de fato entronizando ele no nosso lar. Né? Nossa, o que você está falando é precioso, Jay, porque realmente existem algumas famílias cristãs que têm esse medo, esse preconceito. Você deixa teu filho ver Papai Noel, até algumas famílias mais radicais, você monta árvore de Natal na tua casa, né? Esse medo, porque parece que essas coisas têm algum poder de tirar a centralidade de Cristo, né? Mas aí, na minha humilde opinião, né, no que nós cremos na nossa família, que Cristo é o poderoso da estação. Cabe a você, como família, mostrar a Cristo de maneira ele poderosa. Ele já está reinando ali. E aí, árvore nenhuma que você Exatamente. monte, a árvore pode até ser um momento em família, né? Se você já ministrou nas suas crianças a centralidade de Cristo, não é isso que vai, E claro, eu não encho a minha casa de enfeite com o Papai Noel, porque eu não gosto. Né? Agora, lá em casa, a gente tem enfeite da árvore de Natal, escrito Jesus. A gente escreve na janela, a gente faz um negócio com aquele giz líquido, né? A gente escreve bem grande, Jesus nasceu. Ai, que a gente tem presépio, né? A gente que tem eles presépio. Amam, né, Jay? Como eles gostam de montar presépio. Eles amam. Então, é claro que o que eu enfatizo dentro da minha casa não vai ser essas coisas. Mas isso existe na rua, nos espetáculos. Nossa cidade tem cada coisa linda, né? A gente vai assistir, vai celebrar o Natal com força. Mas dentro de casa a gente vai... eu falo assim, a gente vai saturar a cabecinha das crianças com o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E me diz uma coisa, quem está escutando a gente ali, as mães, elas podem pensar, elas falam isso, a Jay fala isso, porque ela não trabalha fora que nem eu, que trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde, eu não tenho tempo de ficar fazendo advento com os meus filhos, eu chego cansada. Existe alternativa para essa mãe? Com certeza. Fala um pouquinho de como você faz na prática e o que você sugeriria para essas famílias, porque a gente super entende, né? As mães que trabalham 8 horas por dia, chegam cansadas e às vezes até se sentem culpadas. Gente, não consigo trabalhar o advento com meu filho. O que você faz e o que você sugeriria? O que esse ano a gente está fazendo, a gente tem esse livro aqui, né? Que é o... que agora, né, não dá mais tempo de adquirir, mas ano que vem a gente vai ter de novo, que é o Advento Jesus é, acho que eu mostro aqui, né? E aí a gente lê um devocional por dia, né? Isso
qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa ter esse livro, né? Você pode Sim, fazer um sim. outro livro de devocional que você separa, assim, ó, daqui, seja hoje o dia que for, até o Natal, separa. Nós vamos ler esses devocionais em família e vamos relembrar da história da chegada de Jesus. O Advento não precisa ser sobre as atividades, né? A gente faz muitas atividades, que é muito gostoso, mas às vezes a gente põe uma régua tão alta que a gente não consegue terminar e aí a gente se frustra e larga. Mas é melhor a gente manter a simplicidade, né? Outro recurso é esse calendário que você pode fazer ainda, dá tempo. Você baixa em PDF, monta na sua casa e a cada dia você abre uma portinha e lê um versículo. Tem do dia 1º de dezembro ao dia 25. E a cada dia você revela um atributo de Jesus. Então, ele é Jesus, aí você vai ler Mateus 1:21 com a sua criança. Depois do dia corrido do trabalho, vocês vão sentar juntos, abrir e falta 24 dias para o Natal. E é um versículo. Um versículo. Vocês vão ler juntos, falar sobre aquele versículo, né? Tomam um leitinho antes de dormir, lendo o versículo. E o Advento está sendo marcado no coração da criança. De forma rápida. Simples, exatamente. Mais uma oportunidade de Deus trabalhar no coração. Exatamente. Esse calendáriozinho aqui, esse lá no Tok Tok tem. E a pessoa manda na papelaria pra imprimir. Eu fiz o A3 lá, tirei da parede lá de casa pra trazer aqui hoje, né? Mas eu fiz o A3 porque fica, né, maior e tal, mas dá pra fazer no A4 também. Dá pra fazer no A4 também. E aí, esses cartõezinhos você cola nas datas. Ele é assim, ó. Você vai imprimir 2 páginas. Aqui, não sei, né? Vai ser 2 páginas. E você vai só cortar a primeira. E você vai colar uma em cima da outra. Sabe? Até esse trabalhinho de cortar tudo, dependendo da idade da criança, dá pra fazer com ela, né? Eu faço sozinha e mostro, porque é o caos. Não é bagunça. Eu já chego, eles não sabem como que isso existe. Assim. Olha, a mamãe é mágica. Mas crianças maiores, né, podem fazer junto. Aí você imprime uns 3 PDF, tá, gente? Isso, porque deixa daí... eles estragarem 2. E você põe o que ficou bonito na parede. Mas é muito assim. No PDF tem todas as instruções. É um preço simbólico, você vai ver lá. É muito tranquilo de você fazer. E bonito, é algo que vai marcando. Deixa lá, a gente colocou do lado da nossa árvore de Natal. Outra coisa que a gente faz, que as mães podem ainda fazer esse ano, a gente põe um cesto embaixo da árvore de Natal com livros de Natal. Que na maioria apontam para Jesus, tem sempre um lá no meio que a gente ganhou de presente de alguém, que tem lá, né, outras histórias, também são muito fofas, né? E a gente, cada ano, adquire mais um pouquinho, né? A gente não vai... E esse ano a gente tá com o cestão cheio já. E no começo, né, quando eu comecei essa tradição de ter livros de Natal lá em casa, a gente tinha 2, que foi os primeiros que eu comprei. E aí, meu filho mais velho tinha 2 anos, né? Aí, no ano seguinte, sempre na época da Black Friday, eu já fico, livros de Natal, né? Legal. Aí vai chegando perto do Natal, aí tem um dia especial do Advento que eu falo, hoje é dia de lermos um livro novo. Aí já vai adicionando aquele cesto ali. Então são formas simples que a mãe ocupada consegue. Quem não consegue sentar no final do dia para ler uma história? Então, até aproveitando, gente, falando em livros de Natal, se você tá um pouco perdida aí, boa, eu quero comprar livro de Natal não sei aonde... Olha, você digita aí na internet Publicações Pão Diário e no site de Publicações Pão Diário você vai ver várias dicas de livros infantis com o selo Pão Diário Kids e tem algumas opções de Natal ali. Tem para os pequenininhos os livros cartonados, né, Jay, que eles podem mexer, que não tem perigo de rasgar, e tem aqueles com narrativas mais longas para os maiores, narrativas mais elaboradas, e tem aqui, será que eu dou spoiler? Produção, posso dar spoiler aqui? Posso? Vou dar um spoiler pra vocês. Tarararã. Olha só. Você já deve estar sabendo de um filme muito legal que está estreando aí. Jesus, a Luz do Mundo. Uma animação assim maravilhosa estreando nos cinemas. E Publicações Pão Diário está lançando alguns livros inspirados no filme. Livros de Natal, Jesus, a Luz do Mundo. Olha que bacana. E tem uma história do menino Josias, gente, que tá linda. Pra falar sobre o Natal de uma maneira diferenciada, assim. Tá bem legal. Corre lá. Publicações Pão Diário.
tá? Não é simplesmente propaganda, não. É porque é um recurso que vai abençoar a sua família falando sobre Natal. Leva a família para assistir o filme Jesus, a Luz do Mundo e já adquire esse material que dá para ele pintar, tem atividades, tá muito legal, gente. Pronto, olha que Natal maravilhoso vocês vão ter aí em família. Viu, gente? Quanta dica maravilhosa para você comemorar o Natal em família, quanto material abençoado e aquela coisa, né, gente? Você não precisa só adquirir coisas materiais, às vezes você não tem condição de adquirir livros e tudo mais. Você leia um versículo com a tua criança ali do Evangelho que fale do nascimento de Jesus por dia. Deus vai abençoar, é pela graça, como a Jay tá falando. Sabe uma coisa simples? O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas tem 25 capítulos. Uau! A contagem pro Natal é de 25 dias. Que dica preciosa. Então, assim, o meu advento do meu devocional é esse, né? O meu advento pessoal é sempre esse. Todo ano eu leio o Evangelho de Lucas no meu tempo com o Senhor. Capítulo 1 ao capítulo 25. Pronto, gente. Então, assim, dá pra incluir a família nisso. Na hora do café da manhã, vamos ler hoje, sei lá, dia 6 de dezembro, lê lá o capítulo 6. 8, falhou alguns dias, volta lá, capítulo 11. Pronto, e segue o baile. Pronto, gente. Não Abre a Bíblia. Nem adquirir algo, às vezes você não está em condições de investir financeiramente nisso nesse momento, porque eu acho que é um investimento super válido, mas às vezes você não tá, né? Então tá aí a dica. Agora, passa o Natal, tem gente que viaja, tem gente que não viaja, e depois vem as férias. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Conta pra mim como que você lida com a criançada nas férias. Olha, gente, eu acho que o maior erro que a gente comete como pais é achar que porque a rotina não é mais a mesma, é que não vai ter rotina, né? Uau, olha só, cuidado, férias, os pais, não precisa de rotina, é férias. Porque assim, gente, a palavra rotina, todo mundo acha que é uma estrutura de exército, né? Vai ter rotina. Então, nas férias, vamos sair da rotina. Sim, vocês vão sair da rotina de antes, porque não tem mais escola, tá tudo diferente. Agora, dá pra gente criar uma rotina de férias, né? E eu acho que criança precisa, né? E de alguma forma você vai ter alguma rotina. Agora, se essa rotina vai ser boa ou não, tá na sua mão, né? Nossa, primeira dica preciosa. Começou as férias, muda essa mentalidade. Agora as férias, deixa a criança ficar Porque eu digo isso porque eu moro em condomínio e a criançada fica no condomínio nas férias. Bem doida. Até 1h da madrugada, às vezes. Misericórdia. Fica na rua do condomínio nas férias. Ai, a mãe lá tentando dormir. Exato. Aí eu fico me perguntando se faz bem pra criança mudar a rotina nesse ponto, Jay. Eu acho que tudo, claro, vai ser uma memória gostosa de dias que ficou brincando no condomínio, mas precisa ser assim as férias todas, né? Será que isso vai ser bom a longo prazo? E aí a gente precisa entender como a gente vai adaptar essa rotina, principalmente, eu acho, para aqueles pais que continuam trabalhando. Como que a gente vai conseguir adaptar? As rotinas dos pais continuam. Então, essa criança se beneficia muito, a família inteira se beneficia de continuar tendo alguma rotina diferente, mais leve, com algumas coisas mais soltas ali, momentos mais livres, claro, mas sim, tendo horário para assistir, tendo horário para ir lá fora, tendo horário para o lanchinho, né? Eu gosto de chamar de âncoras na rotina, sabe? Tem algumas âncoras na rotina familiar que não vão mudar. E lá em casa, as âncoras geralmente são os horários de refeição, né, que não muda muito, claro, raras exceções, né? Café da manhã geralmente é no mesmo horário, almoço, lanchinho da tarde, jantar são as nossas âncoras. Muda em comparação ao período que não tem férias, mas durante as férias vocês têm ali o horário das refeições, algum mais horário ou menos aproximado. Porque o que essa âncora faz com a gente? Ela nos puxa, né? Então, assim, às vezes a gente tem aquela sensação, as crianças estão bem doidas, né? Tá tudo saindo, ai meu Deus, hoje o dia tá um caos. Vamos pra âncora. Né? Vamos pra âncora e a partir da âncora a mãe já na cabeça, a mãe e o pai já estão ali na cabeça tentando estruturar a próxima atividade. E é muita coisa a gente pensar assim, eu vou organizar todo dia. Calma. Pensa nas âncoras da sua família. Né? Essas são as nossas âncoras. A partir dali a gente vai começar a pensar, acho que a gente vai deixar assistir todos os dias nas férias? Beleza, vou deixar assistir. Mas então, qual vai ser o horário que a criança vai assistir? Tem começo, meio e fim. Né? Não é assim, agora que a gente tá de férias, a TV pode ficar ligada o dia todo.
Isso não vai fazer bem para essa criança, Olha né? só. Ou como você deu o exemplo do condomínio, né? Agora que tá de férias, a gente pode ficar lá fora Gente, até... todo dia, socorro. Então, não, a gente pode, claro, brincar. Eu vou brincar de noite, eu não brincava Por exemplo, de aí noite. toda sexta-feira você pode dormir mais tarde, ficar brincando, né? Isso. Ter esses combinados, Esses né? combinados. E aí a criança tendo essa estrutura, ela fica bem menos ansiosa, né? Se eu já digo para os meus filhos, olha, nas férias, porque lá em casa, por exemplo, dando exemplo das telas, as crianças assistem, via de regra, existem exceções, né? Por favor, entendam. Mas via de regra, eles podem assistir sexta, sábado e domingo, né? Que são os dias que eu deixo, né? Sexta tarde é o dia do filminho. Olha que legal. Sábado e domingo também, né? Daí é o horário que o papai e a mamãe tem um pouco de descanso também, né? A gente assiste em família um pouquinho, mas também não é a tarde toda, é um período. Mas nas férias, eu acabo deixando um pouquinho todos os dias. A gente muda um pouco. Só que isso é combinado com eles. Só que daí não é aquela coisa, acordou, posso assistir? Não, de manhã eles não vão assistir. Então eles não vão ficar pedindo. Né? Entendi. Eles já sabem que é depois do almoço, os brinquedos estão guardados, tá tudo em ordem, isso quando a gente está em casa, né? Tá tudo em ordem, tá tudo legalzinho, então beleza, agora vamos lá, dá pra gente assistir. Muito legal disso que você está falando, porque assim, a gente coloca, e às vezes assim, na tua família não tem isso, você não tem o horário direitinho da tela. E às vezes a gente vai iniciar esse combinado com a criança já maiorzinha. Eu lembro que eu comecei um combinado com a Sirena, minha filha tem 7 anos, de tela, que ela tinha um horário específico. E na época que eu comecei, ela estava acostumada a assistir de manhã. E aí eu tirei completamente a tela dela de manhã. Gente, no começo não é fácil. Não. A criança vai insistir, vai criar birra, e a gente tem a tendência a ceder, né? Sim. Mas, gente, agora pensa que maravilha. Sim. Quando eu vejo minha filha em casa sem tela, criando brincadeira, inventando coisa, incrível. interagindo com a natureza no quintal de casa, sabe? É incrível, né? Então, assim, é para os pais que eles não têm essa organização do tempo específico de tela. E a criança, às vezes, já tem ali uns 4 anos, uns 5, 6, até uns 7. Qual dica que você daria para ela começar essa organização, inclusive nas férias, preparada para conseguir dar conta desse combinado, né? Porque às vezes a gente quer fazer o combinado, a criança fica muito nervosa, a gente já cede. Exato. Eu acho que é muito importante conversar com a criança. Porque até agora, isso foi desse jeito que não tá legal, porque os pais permitiram, né? É importante a gente reconhecer, olha, não tá sendo legal, então vamos conversar sobre isso. E dizer isso pra criança, olha, até aqui nós erramos. Nós erramos e me perdoa. Olha que legal. Me perdoa porque até aqui nós não fizemos boas escolhas em relação a isso. Mas nós descobrimos, né, nós, seus pais, descobriram que existe uma forma melhor de te educar. E inclui menos televisão. Isso é pro teu bem, porque nós te amamos. E eu quero te pedir perdão, porque até aqui a gente deixou você assistir demais. Ai, que lindo isso, Jay. E aí a criança vai entender que isso vem de um lugar de amor. E, gente, isso é com a presença de Jesus entre vocês. Uau. Não é algo de tipo assim, a partir de agora, tudo vai mudar nessa casa. E você não assiste mais nesse horário. E não chega de tela, você tá assistindo muito. Aí a gente coloca o erro na criança, né? A criança não fez nada. Gente, nossa. Que lindo isso que você tá falando. Então aí, a partir dessa conversa, e claro, não é por isso que a criança não vai fazer birra, não é por isso que a criança não vai, né, porque ela tem ali um hábito, tem uma dificuldade, né, você vai talvez tentar por essa via e vai falar assim, a Jay falou, mas não deu certo, minha criança chorou. não quer dizer. Sim. E aí vai de nós ficarmos firmes. E eu acho que nós ficamos mais firmes depois de uma conversa dessas, porque a nossa cara ia queimar de vergonha de depois dessa conversa toda a gente ceder, né? Por favor, né? Então, vamos lá, gente. A gente teve uma conversa séria. E nessa conversa, nós como família, já que a criança é maiorzinha, nós vamos decidir agora juntos. Claro que nós vamos conduzir já sabendo mais ou menos o que a gente quer, né? Nós vamos decidir, olha, filha, aqui a gente sempre assistia tanto tempo nesse horário, não vai mais poder ser assim. Você vai poder assistir naquele horário por tanto tempo. Então, o que você acha? O que você quer fazer nesse período que você não assiste mais tela? Vamos fazer uma lista do que você pode fazer?
Ah, você quer brincar no quintal, você quer... Vamos pensar, lá em casa, por exemplo, o Lego pequeno, né? Que a gente tem o Lego grande e o pequeno, porque tem as idades diferentes, né? O Lego pequeno fica guardado, assim, a gente pega quando eles pedem, pra não ficar espalhado pela casa. Então, assim, que tal esse horário ser o horário do Lego pequeno? Né? E assim a gente vai criando alternativas. Eu sei que nem sempre vai ser a mãe podendo estar ali com a criança, por isso que é bom você ir pensando. Esse horário a gente vai pegar aquele brinquedo. E aí, aos poucos, como aconteceu com a sua filha, a criança vai criando essa autonomia para brincadeira, ela vai ficando mais criativa, vai ficando mais independente, vai pedindo menos. Quando ela tiver esse comportamento desafiador de insistir, a gente vai retomar aquela conversa que teve. Eu sei, filha, tá sendo difícil, mas lembra aquilo que a gente conversou? Não tava bom pra você. E eu te amo demais, eu preciso que você assista menos televisão por causa do seu cérebro. Eu já tive essa conversa com meu filho que estava pedindo muito, uma época eu falei, não faz bem pro seu cérebro, né? Ele gosta de fatos do corpo humano, né? Então eu expliquei pra ele o que acontecia no cérebro dele. E aí ele fala às vezes assim, mãe, acho que essa semana eu assisti muito, meu cérebro vai ficar maluco, né? Coisas assim. Quando a gente passa por semanas de exceção, né? Que a gente tá trabalhando, o pai e a mãe trabalhando muito e tal, acaba tendo exceções, né? Somos todos humanos. E aí eles vão entendendo que aquilo não faz bem e que não que é a coisa mais horrível do mundo, mas que precisa ser usada com equilíbrio, né? Que legal, que legal. E essa conversa, as pessoas pensam, mas é muito pequeno, não vai entender. Entende, né? Entende. A partir de que idade você acha que... Olha, essa do perdão, acho que uns 4 anos, assim, já né? dá pra ter essa já conversa, dá pra ter essa conversa. Antes disso, claro, né? Eles vão olhar pra você tipo, mãe, mas... né? né? Mas eu acho que a partir dos 4 anos já dá pra ter essa conversa mais sincera, assim, do quanto aquilo não tá bom. Legal. E pra substituir esse tempo de tela, que às vezes era um costume na família, é possível também lançar a mão, usar esses tipos de recursos que você oferece? Filho, a gente vai ter no lugar da tela, toda manhã eu vou te apresentar uma surpresa, uma atividade nova para você fazer. Sim, né? Com Alguma certeza. coisa nesse sentido para ajudar, né? Com certeza. Para quem não vai viajar, como marcar as férias da criança de um jeito especial? Lá em casa a gente tem uma tradição que eu amo. A gente vai viajar, mas viaja pouco nas férias, assim, né? E a gente, toda vez, no último dia de aula das crianças, né? Que esse ano vai ser 17 de dezembro, vai bem longe as aulas das crianças. Obrigada, Jesus. Hashtag pronto, falei. Mas... gente, todo mundo pensa, né? Fala a verdade, né? Só que eu falei. A graça para mim. E aí, a gente faz a noite da pizza no último dia. Né? Só que é a pizza que a gente faz, a massa, tudo, né? Eles estão esperando por esse dia. E nesse dia a gente come pizza juntos e faz uma lista das férias. Que bacana. É a bucket list que chama, né? Que é aquela lista do que a gente tem que fazer nessas férias. Né? Que bacana. E aí a gente faz juntos essa lista, eu escrevo, aí depois eu vou pro computador e faço ela bem bonitinha, com figurinhas e tal, e imprimo, e a gente deixa exposto durante as férias, a gente vai dando check. Né? E aí dentro dessa lista tem lá a nossa viagem que a gente vai fazer, que é uma curta, né? Uma viagem curta, mas tem tantas outras coisas. Como, né? por exemplo? Por exemplo, a gente quer ir brincar no Parque Barigui, que é longe da nossa casa, a gente não tem o hábito de ir. Você quer ir lá? Vamos lá então, porque não é o hábito. Durante o ano escolar, a gente não fica atravessando a cidade, né? Sim, a gente vai em outros parques perto de casa. Então, nas férias, a gente vai lá. Então, assim, a gente quer ir no parque aquático. Né, que tem. Que a gente quer ir chamar os amigos para um piquenique. Que a gente vai programar, né? E nas férias de julho a gente também tinha feito isso. A gente fez assim a tarde dos amigos do Caio lá em casa. A gente chamou os melhores amigos dele, fez um cinema lá em casa. E, né, era julho, era frio, né? A gente fez lá em casa. Daí fez a tarde dos amigos do Levi lá em casa. Sabe? Então, assim, são coisas simples que não demandam grande custo, né? Claro que demandam tempo e disposição, né? Que eu tenho o privilégio de poder estar com eles ali. E aí a gente vai criando essa listinha de coisas simples. Aí cada família vai ter a sua realidade, do que pode ou não pode fazer. Né? Mas às vezes a mãe tá trabalhando, mas a gente vai fazer nas férias a gente vai lanchar no quintal.
Sabe? Então, assim, a mãe tá trabalhando no computador, mas ela vai parar 15 minutos, estender uma toalha no quintal e colocar lá a fruta cortada na grama. Né, Jay? Porque às vezes a gente pensa que a gente precisa fazer grandes viagens com a criança pra deixar ela feliz. Não. Às vezes um tempinho, experimentar tirar um tempinho pra sentar com ela no quintal. Meu Deus, isso já impacta a vida dela, né? A gente percebe como eles ficam, né? Nossa. Felizes. Teve até uma situação que na época de final de ano, Natal, eles comem muito docinho, assim, né? Então a gente faz biscoitos natalinos lá em casa pra presentear e eles ficam comendo, né? A gente faz vários tipos e tal, né? E daí a gente passou dezembro, foi na casa da avó, comeu isso, comeu chocolate, né? E daí os lanchinhos estavam sempre sendo coisas especiais na casa de alguém, com alguém. Aí chegou janeiro nas férias, eu queria voltar com as frutas, né? Volta a comer fruta. E uma das crianças reclamou muito. Ai, fruta, né? E aí eu assim, me deu um clique, assim, né? Eu peguei uma tigela grande, piquei as frutas lá dentro, coloquei 3 garfos, um pra cada criança, e levei pra varanda de casa. E falei assim, hoje o lanche comunitário na varanda. Ele se matou de comer fruta. Sabe? Então, assim, às vezes são essas coisinhas, assim. Coisas, né? Não me demandou. Eu ia dar a mesma frutas pra cada um numa tigela na mesa da cozinha. Né? Mas eu joguei tudo numa tigela. Fez uma arrumação diferente. E a gente foi lá pra varanda e ele comeu um monte de fruta e achou muito legal, né? Então, e dele sugeriu outros dias, vamos fazer lanche comunitário na varanda? Sabe? E né, o nome ele achou tão legal, né? Lanche comunitário na varanda. E era só fruta, sabe? Então são essas coisas que a gente pode ir introduzindo pra deixar mais alegre, né? Mais lúdico também, né? Bacana. Jay, a gente tá quase terminando aqui. Mas a gente tem falado, assim, que férias é inevitável o tempo de tela aumentar um pouco. Mas até quando aumenta, tem o combinado do tempo de tela ali das férias. Como é que você escolhe o conteúdo que eles assistem? Porque também não é porque é férias, você vai dar 1 hora de tempo de tela. Se o conteúdo for destrutivo, é 1 hora também que consegue, né, prejudicar muito. Pode ser 5 minutos, né? Como é que você faz a curadoria, vamos dizer assim, desse conteúdo? Quais as dicas que você dá para os pais? E às vezes você até tem dica de algum conteúdo cristão edificante, né? Assim como a gente vai ter o lançamento do filme, né? Inclusive a gente teve na Páscoa o lançamento de um filme muito legal também, Jesus, o Rei dos Reis, né? Que foi inspirado na obra do Charles Dickens, que eu sei que já está nos streamings aí também, que é uma boa oportunidade nas férias para quem ainda não assistiu, assistir, quem tem streaming. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. A gente não pode confiar na curadoria dos aplicativos, né? Às vezes você olha lá assim, a Netflix falou que esse aqui é livre, pra qualquer idade. Tem muita coisa com classificação livre. Classificação livre, essa palavra que eu estava procurando. E não quer dizer, né? Quem tem que fazer a curadoria somos nós, pais. E isso requer tempo também e presença, né? Então, a gente não pode largar eles lá, né? E a gente tem que dar o play, não dá pra dar o controle na mão das crianças. Eles não podem ficar controlando isso. E isso também tem que ser um combinado. Se isso está acontecendo na casa, também requer aquela conversinha de não vai mais ser assim, o controle agora não vai mais ficar na sua mão. Claro, são maiores, já dá pra gente ter, né? Tem conversas que a gente vai ter. Se você vê qualquer coisa estranha, já chama a mamãe, né? Porque eles vão criando também esse senso crítico do que pode e não pode ver. Legal você falar isso, que a gente recebeu aqui a Girlane falando especificamente sobre tela, e ela explicou uma coisa assim, uma coisa é contato com tela, outra coisa é interação. Sim. E ela não recomenda que a criança de idade nenhuma praticamente tenha interação. O que é a interação? Tá aqui o controle, escolhe o que você quer. Tá aqui o celular, você escolhe o que você quer. Você não. O pai escolhe e ela tem o contato. Ela assiste aquilo que o pai selecionou, às vezes junto com ela, mas seleciona, né? Você segue essa linha também? Totalmente. Meus filhos ainda não assistem no celular ou tablet, né? Quando eu falo tela, é televisão da sala, né? E tem um que sempre vai indo pra frente, volta pro sofá, porque tem a questão dos olhinhos, né? Então, é importante a gente ter esses cuidados, né? E o que assistir? Existe conteúdo cristão disponível, que são legais. Cada vez mais, né? Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, né? Até os vídeos do canal aqui do Pão Diário, as crianças gostam de assistir, os meus mais velhos amam assistir as histórias que vocês contam. Olha, fica a dica, canal Pão Diário Kids no YouTube, tem aplicativo também.
tá? Que também é seguro para assistir os conteúdos lá. Tem muita coisa legal para várias idades até, né? Não só tem para várias idades. Sim. Então dá pra gente disponibilizar essas coisas para eles. Claro, eles vão assistir coisas que não são, digamos, cristãs, né? Com esse rótulo. Mas precisa ter esse cuidado, a gente olhar, prestar atenção e ir conversando com os nossos filhos, né? E ajudando eles a entender por que esse não. Né? Às vezes eles pedem, eu quero assistir tal desenho que todos os meus amigos assistem. E você já sabe que aquele não vai ser legal. Mas você pode explicar pra ele, olha filho, a mãe não vai deixar você assistir esse. Eu já li sobre esse assunto. Teve um que o meu filho queria muito assistir e a gente já tinha uma ideia que não ia ser legal. Mas aí um dia, à noite, quando eles estavam dormindo, eu e meu marido assistimos um trecho, não precisou de muito tempo, sabe? Olha a gente assistiu 10 minutos daquele desenho e a gente decidiu, né? Batemos o martelo que não ia ser mesmo. Sim. E a gente falou isso pra ele. Um dia desses, quando você estiver dormindo, a gente vai assistir um pouquinho pra decidir de fato se você vai poder ou não assistir. E aí, no outro dia, a gente falou, a gente viu isso, aquilo no desenho, isso não vai ser bom pra você, isso vai te deixar assustado, e tal coisa. E ele acatou. Entendeu. Não é assim, não vai, pronto, acabou, não sei o que é. Olha só. A gente tem que se informar, né? Sabe o que eu tenho percebido, Jay? Não sei se tem percebido isso também. Tem muitos filmes de Natal nos streamings nessa época, né? E vários deles com a indicação livre, com aquela carinha de filme de família, né? Às vezes até o personagem é uma criança. Mas nesses filmes, eu percebo muita piadinha de adulto inserida. E agendas também. Agendas, né, ideológicas, mensagens ideológicas, assim. Puxa, ou você assiste com a criança, aí eu preciso trabalhar. Tá ali trabalhando com a criança, né? Você escutando o que ela tá assistindo, né, Jay? Ou se às vezes precisa, como você falou, às vezes a mãe sabe que vai ter uma reunião naquele período. Escolhe um conteúdo que você confia muito pra poder deixar a criança lá e você fazer a tua reunião, né? Exatamente. Você percebe isso nesses filmes de Natal? Demais. Esses dias a gente foi assistir um filme de Natal em família, desses assim, que eu não tinha visto ainda, parecia uma fofura. E era juntos, era um domingo à tarde, assim. Vamos assistir um filme de Natal juntos, né? Nossa, meia hora de filme, eu e meu marido, a gente começou a se olhar assim e falou assim, não vai dar. Exato. E a gente daí falou assim, olha, esse filme aqui não tá legal. E a gente tirou. Né? E era porque a família do filme tinha 5 crianças. Só que os meninos e meninas, eles usavam, o menino, um dos meninos usava roupas de menina. Olha isso, sabe? Gente. E começou, eu pensei, será que as crianças vão perceber? Porque eu percebi logo no comecinho, né? Ele tinha o nome de menino, e ele era um menino, que era, eles falavam ele, né? Sim. Mas ele usava roupas de menina, e é um filme moderno, então eu já sei o que é isso, a né? gente já é pega agenda. na hora, né? E aí eu olhei pro meu marido, ele olhou pra mim e pensei assim, acho que eles não vão perceber. Aí passou um tempo, o meu mais velho falou assim, mas ele é menino ou menina? Ai, pronto, olha aí. Daí a gente falou assim, filho, esse filme não tá legal, né? A gente tá vendo... E daí a menina também usava, às vezes, a roupa de menino. E eles estavam querendo deixar aquilo. E era sutil, não era? Sim. E aí a gente começou a falar assim, tá vendo? Esse é o tipo de coisa que a gente precisa ficar atento, né? E a gente falou pra ele, ó, não tá legal, filho. Não é esse tipo de coisa que a gente acredita. E a história também não tava legal. Tava um monte de bagunça, né? De ofensas ao pai e à mãe. Jeito de falar, né? Dos adultos, às vezes, com as crianças também. E a gente tirou, explicou que não tava bom e escolhemos outra coisa. Mas acontece muito, a gente precisa reconhecer, esse filme não foi bom, a gente tirou, a gente erra também no meio do percurso, né? E eu acho que até uma lição para as crianças verem os pais errando, reconhecendo, pedindo perdão. Isso é um aprendizado lindo para as crianças, Exatamente. Que legal. Jay, mais alguma dica assim de férias que você queira dar para as mães naquele momento crítico que as crianças estão muito agitadas? Sabe aquele fim de férias que você já não aguenta mais? Tem alguma estratégia que você use assim? Olha, a minha estratégia quando chega nesse ponto é ir para fora de casa. Olha. Quando dá, né? Mas vai pra rua. Às vezes tá todo mundo assim, inclusive a mãe, né? A mãe às vezes tá assim, às vezes eu tô assim, tipo, eu não tô me aguentando com alguma coisa, algo tá me incomodando. Eu preciso colocar meu celular numa gaveta e colocar meu pé na grama. Né? Sabe? E isso faz um bem enorme pra mim. E às vezes a gente fala, as crianças precisam de natureza, as crianças precisam respirar o ar puro. Também, eu preciso, né? Você precisa. Nossa, é muito importante, sabe? Então às vezes a gente, né, precisa
escolher esse momento. Vou deixar isso aqui para depois. Sair do celular. Não é? A gente fala das telas das crianças, né? Mas a gente tá lá o tempo todo. Muito, né? E aí, sai um pouco, olha pro céu, sabe? Leva as crianças para apreciar a natureza. Respira fundo. Às vezes meia hora disso vai te ajudar a continuar a próxima semana. E as crianças também já se regulam ali um pouquinho. Nossa, demais. Pensa, gente. Obrigada, Jay. Prazer. Vamos falar aqui, olha. Fala o endereço ali do Mães pela Graça e do Tok Tok pra gente. Bem fácil. @Mães pela Graça. E Instagram e o @família.toktok. Família.toktok. Isso. Aí nesses dois vocês encontram o site, onde adquirir todas as coisas. Tem coisas gratuitas também pra vocês pegarem lá. E muita coisa legal. Jay, a mãe, além desses recursos que você tem ali, do conteúdo que você disponibiliza, a mãe que já está prevendo um período de férias turbulento ou que precisa de uma consultoria mais próxima. Você faz isso também? Ainda não. Mas já está fazendo, tá, gente? Ela já está fazendo, começou hoje, então pode entrar lá no Instagram dela, chamar ela e agendar um horário, tá? Temos uma secretária aqui. Muito obrigada. Porque às vezes para uma mãe, só de ter você ajudar ela a organizar essas férias no particular, ter essa consultoria, pode ser uma bênção. Mas me chamem que eu dou um help, sim. Legal. Podem contar comigo. Ai, que legal. Então vai lá, gente. Mães pela Graça e família.toktok. E lembrando sempre, né, Jay, que é pela graça. É pela graça. Você pode dizer, gente, a Jay é uma mãe perfeita, eu nunca vou conseguir chegar a ser tão organizada como ela. Mas Deus é poderoso para do teu jeitinho, na tua rotina, Deus te abençoar e fazer você conseguir dar conta dessa família, desses filhos, de acordo com a tua realidade. É pela graça. Peça ajuda do Senhor. Todas essas dicas, com certeza, Deus vai usar e tudo mais. Mas essa mensagem principal que a Jay traz, que é tão linda. É Jesus. Que é Jesus, que é pela graça, que Deus vai te salvar em meio à tempestade. Você pode estar na tempestade, mas Deus está com você no barco. Jesus está com você ali. Acorda Ele que Ele vai te ajudar, né, Jay? Sim, exatamente. É pela graça. Muito obrigada. Um prazer, eu que agradeço. Que lindo. Foi muito Deus gostoso. que essa conversa com você. Deus te eu abençoe. amei. Deus abençoe teu ministério, tua família linda. Amém. E vamos continuar ali antenado nos seus conteúdos. Muito obrigada, querida. Tá Deus bom? abençoe Deus vocês abençoe. também. E você gostou dessas dicas? Você mesmo tem mais dicas para dar? Você sabe que você pode comentar aqui no nosso vídeo, né? Coloca aqui no nosso vídeo as tuas dicas. Abençoe uma mãe também, colocando tua dica aqui nos nossos comentários. E faz assim, ó, curta, compartilhe com uma mãe que precisa dessas dicas, precisa conhecer esse trabalho lindo da Jay. E se inscreva-se no nosso canal, porque a gente tem mais conteúdo para compartilhar com você, tem coisas muito preciosas. E você, gente, lembrando, você que está procurando recursos para trabalhar a temática do Natal com seu filho, lembra que em Publicações Pão Diário a gente tem vários recursos para abençoar você e a sua família, livros para diversas faixas etárias para você trabalhar um Natal com seu filho. É claro, já dei o spoiler aqui, vou reforçar, né, gente, que nós estamos também com algumas publicações inspiradas no filme Jesus, a Luz do Mundo, que vai entrar em cartaz aí para você assistir com a sua família e depois você pode trabalhar essa temática do filme com a sua criança, com atividades e tudo mais. Que legal, né? Então, olha, que Deus abençoe você e a sua família nesse Natal e nós nos vemos no próximo podcast. Até mais, Deus te abençoe.